Vamos ver como é que funciona o truque chamado as três últimas cartas. No meu caso aqui, para usar como exemplo, as cartas escolhidas serão 7 de espadas, 8 de espadas e 9 de espadas. Interessante que elas sejam consecutivas de mesmo naipe, que facilita na memorização, ok? Para que não haja confusão no final do truque. Eu tenho um baralho aqui completo com 52 cartas. O baralho, né, um baralho comum, ele tem 52 cartas. São 4 naipes e em cada naipe tem 13 cartas. Então, se eu tenho 3 cartas aqui, aqui nesse monte eu tenho 49 cartas, ok? Uma das partes do segredo, né, desse truque é você dividir esse grupo de cartas em 4 montes, com um determinado número de cartas em cada monte. No primeiro monte, da esquerda para a direita, eu vou colocar 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartas nesse primeiro monte. No segundo, eu vou colocar 15 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nesse terceiro monte, colocarei 15 cartas e no último monte 9 cartas, e assim totalizando as 49 cartas, ok? Mas como no terceiro monte eu colocarei 15 e no quarto colocarei 9, é melhor contar o do quarto e o que sobrar seriam as 15, fica mais fácil, né? Então vou contar as 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui restaram 15, né? Então estão divididos os 4 montes, ok? Só alinhar aqui. Eu pedi para colocar, né, para o aluno, ou para quem participar desse truque, primeiro que essas 3 cartas não virão assim expostas, né, estarão viradas para baixo. Serão as 3 cartas escolhidas por alguém, por um aluno ou por quem estiver participando, né? A pessoa vai pegar a carta e vai colocar aqui uma das cartas, né, qualquer uma das 3, colocar sobre o primeiro monte. A segunda vai ficar sobre o segundo monte e a terceira sobre o terceiro monte. E serão reagrupadas os montes, se tornando um monte só, né? Quando eu pegar esse quarto monte e colocar em cima dessa carta escolhida, como aqui eu tenho 9 cartas, a carta escolhida será a 10ª carta, ok? Logo abaixo dela tem 15 cartas. Então vai ficar assim, ó, 9. Então a carta escolhida é a 10ª carta agora, nesse momento. Logo abaixo dela eu tenho mais 15 cartas. Então, o total de cartas que eu tenho aqui, 25, né, nesse novo monte. Vou colocar essas 25 cartas em cima de mais uma das cartas escolhidas. Então, essa carta escolhida vai passar a ser a 26ª carta. Vou colocar aqui. Só que embaixo dela eu tinha 15 cartas também. Ou seja, agora eu tenho um total de 41 cartas. E vou colocar em cima da última carta aqui escolhida, que está no primeiro monte. Então, a carta escolhida, essa aqui, essa última carta, será a 42ª carta, ok? Muito bem. Então, já sabemos as posições das cartas escolhidas. Uma está na 10ª, outra 26ª e 42ª. Vou considerar essas 52 cartas como se fosse uma progressão aritmética com 52 termos. Então, eu sei que uma das cartas está no A10, né, no 10º termo, a outra está no A26 e a outra está no A42, ou seja, no 42º termo. Essas cartas eu vou chamá-las, né, para ficar mais didático, pelas suas posições. A carta que está na 10ª posição eu vou chamar de carta 10, a carta que está na 26ª posição eu vou chamar de carta 26 e a carta que está na 42ª posição eu vou chamar de carta 42. Ok? Então, se isso aqui é uma progressão, esse de cima aqui seria o meu primeiro termo e o de baixo seria meu último termo, tá? Como eu sei que todas as cartas escolhidas estão em termos pares, para eu eliminar agora, ou seja, colocar viradas para cima e outras para baixo, vou colocar viradas para cima os termos ímpares, ou seja, começo com o primeiro virado para cima, o segundo vai ficar virado para baixo. O terceiro para cima, o quarto para baixo. Ou seja, estou eliminando todos os termos ímpares dessa progressão, porque eu tenho certeza que fazendo isso eu não vou eliminar em momento algum as cartas escolhidas, porque elas estão em termos pares. Então eu tenho esse controle, né? Quando eu falo que existe uma energia lá que vai
eliminar algumas cartas, na verdade eu tenho um controle do que eu estou fazendo, né? E fazendo isso, começando com uma virada para cima e outra para baixo, eu tenho certeza que em momento algum eu vou eliminar a carta escolhida. Então a carta que era a última carta passou a ser a primeira carta agora desse monte, né? Ok? Ela era a última, agora ela é a primeira. Vamos entender um pouco, que fiz aqui algumas anotações, de como é que ficaria isso. Seguinte, ó. Eu aqui marquei as cartas escolhidas, né? Aqui o A10, que eu vou chamar de carta 10, o A26, que eu vou chamar de carta 26, e o A42, que eu vou chamar de carta 42. Como eu comecei virada para cima e uma para baixo, eu consegui preservar todos os termos pares, ok? E eliminar todos os termos ímpares. Agora eu não tenho mais 52 cartas, eu tenho apenas a metade, 26 cartas, ok? Então, isso que aconteceu, tá? Mas agora quando eu coloquei como primeira carta, primeiro termo aqui, era a carta 52, né? Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Ficaria assim, ok? Então, olha o que aconteceu. Agora, nesse monte que restou aqui, a carta 52 está aqui em cima. Ela vai ser quem? Vai ser o primeiro termo, ok? A carta 51 foi eliminada, que era um termo ímpar, e logo abaixo dela, aqui, é a carta 50. E assim por diante. A gente começa a perceber que como a gente tirou os termos ímpares, nessa nova progressão, eu tenho apenas 26 termos, né? E só ficaram as cartas que eram pares, né? No caso ali eu tenho uma progressão aritmética de razão menos 2, né? Que era a carta 52, vai ser o primeiro termo, a carta 50 agora vai ser o segundo termo, a carta 48 o terceiro termo e assim por diante. A gente percebe que a carta 42, a carta 26 e a carta 10 continuam sendo termos pares. A carta 6 agora é o sexto termo, a carta 14, a carta 26 é o 14º termo e a carta 10 é o 22º termo. Então eu posso ainda continuar o quê? Eliminando os termos ímpares. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte forma, continuando o processo, colocando uma virada primeiro para cima, ok? E a outra para baixo, uma para cima, 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 uma para baixo, porque eu estou eliminando aqui os termos ímpares dessa nova progressão que agora tem 26 termos, ok? Então eu consegui aqui, mais uma vez, eliminar o quantitativo considerável de cartas. E estou me aproximando cada vez mais das cartas escolhidas, ok? Bom, então quando eu fiz isso, né, eu consegui eliminar os termos ímpares, a carta 52, o A3 que era a carta 48, o A5 que era a carta 44 e assim por diante, ok? Então esse termo aqui, ó, o 26º termo, que era a carta 2, agora vai ficar em cima, né? Vai ser o meu primeiro termo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos dessa forma, ó. Né? Quem era o meu último termo, que era a carta 2, agora passou a ser o primeiro termo. A carta 6 agora é o segundo termo. A carta 3, a carta 10, que é uma carta escolhida, é o terceiro termo. Agora a carta escolhida é um termo ímpar. A carta 26 agora é o sétimo termo, é o A7, então também uma carta é um termo ímpar, né? E a carta 42 é o 11º termo, também uma carta ímpar, também um termo ímpar dessa progressão. Observe que agora a progressão tem apenas 13 termos. E de razão que? Razão 4, ok? E eu quero eliminar as cartas, o que agora? Eu quero eliminar os termos pares, porque eu sei que a carta escolhida, as 3 cartas escolhidas, estão sendo representadas por termos ímpares. Então eu vou começar agora a dividir aqui, primeiro para baixo, depois virada para cima, porque olha só, quando eu coloco aqui virada para baixo, esse aqui é o primeiro termo. Quando eu boto virada para cima, é o segundo termo. Então estou eliminando aqui os termos pares, porque eu tenho certeza
que a carta escolhida agora, nesse momento do truque, né, na terceira fase do truque, ela é um termo ímpar, ok? Feito isso, agora a carta 50, que era o último termo, passou a ser o primeiro termo, está aqui em cima. Então eu tenho agora a seguinte progressão, né? A carta 50 é o primeiro termo, a carta 42 é o segundo termo, a carta 34 é o terceiro termo. Então é uma progressão aqui de razão -8, né? E o total de termos são 7 termos. E a gente percebe que as cartas escolhidas estão sendo representadas por termos pares. Então, para que eu consiga eliminar as outras cartas, eu preciso o quê? Eliminar os termos ímpares. Como é que eu vou eliminar os termos ímpares? Se esse aqui é o primeiro termo, eu vou colocar ele virado para cima. Lembrando que as que estão viradas para cima são as cartas que eu estou eliminando, né? Coloco virada para baixo o segundo termo, ou seja, estou conservando os termos pares. Então, virada para cima, para baixo, para cima e para baixo e para cima. E restam apenas 3 cartas, que são exatamente as 3 cartas escolhidas, ok? Então esse truque ele é muito bacana para ser trabalhado principalmente no primeiro, ou depende do currículo escolar, né? Mas geralmente no primeiro ano, quando se fala de progressões aritméticas, para você falar sobre os elementos dessa progressão, dessa sequência de termos, né? Respeitando as ordens, respeitando o quantitativo, respeitando a razão. Então é um bom truque para se iniciar uma aula de progressão aritmética. No próximo vídeo vou dar algumas dicas de como se aplicar isso em sala de aula. Um abraço e até o próximo.